Olá, bom dia. Bem-vindo ao canal Papo Humano. Eu me chamo Maria Auxiliadora, estou aqui com a minha parceira Alexandra Schneemann e hoje falaremos sobre a criança interior. A vida é um passeio de uns 80 anos. Então, não desperdice seu tempo. Você não precisa ter tudo para aproveitar a vida. Você já tem a vida para aproveitar tudo. Essa é uma fala de uma criança de mais ou menos 6 anos. Eu acredito que é um cristalino. Foi a frase mais linda que eu já ouvi na minha vida, de prova de fé e amor a Deus, a força divina, a consciência. Como nós vamos falar hoje sobre a criança interior, que você gostaria de contribuir para esse tema tão lindo de hoje? Maria, só complementando o que você falou, né? Como vamos falar sobre a criança interior, nada mais justo, né, do que começar a live com essa frase dita por uma criança de apenas 6 anos de idade, mas com um conhecimento incrível, né? Um conhecimento Sim, que poucas pessoas aqui, né, vivenciando essa experiência aqui, né, no planeta Terra, consegue ter essa lucidez, né? sim. Uhum. É, Platão, Maria, como mito da caverna, ele já dizia que estamos presos no fundo da caverna, que só consegue ver a luz dos polidos. Mas o que isso quer dizer? Como assim, né? Quais polidos? E aí ele complementa, né, que é aquele que se dá a oportunidade de experimentar algo diferente do tradicional, de sair da mesmice, né, de buscar o entendimento das suas questões e valores, melhorando o seu interno, né, o seu aspecto interno, né, para que o seu externo também fique melhor, né, não permitindo ser puxado pelo negativismo, porque a sombra da realidade, ela tá ligada em acreditar. Então, tudo aquilo que nós vivenciamos de mais negativo nos coloca na sombra, nos puxa para baixo, nos fazendo acreditar que a vida é muito difícil, que as pessoas são mal intencionadas, que não temos sorte. E por aí vai, né, todos os adjetivos encontrados dando desculpas para nós mesmos. Mas então, vamos fazer uma viagem no tempo, Maria? Vamos sim. Então, quando nós éramos criança, eu te faço uma pergunta. Quais foram as experiências vivenciadas? Quais foram as dificuldades que enfrentamos para chegar aonde estamos hoje? Hoje, no presente, estamos sempre condicionados a abordar situações, às vezes até nos colocarmos em experiências que às vezes a gente não consegue entender. Por que isso acontece comigo? Às vezes o negativismo, às vezes uma situação um pouco que não conseguimos controlar. Então, essas experiências vividas com os nossos pais, com os nossos parentes, lá do passado, quando éramos crianças, às vezes bebezinho, às vezes nem éramos nascidos, pode ser que seja até de uma vida passada, quem sabe? Por onde começou essa dor? Lá no passado. E mesmo assim, arrastamos a vida inteira problemas, situações passadas, carregando isso. E às vezes a gente não tem nem consciência, está no nosso inconsciente essas dores. Mas essas dores, elas impedem de chegarmos aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, às vezes de nos relacionarmos bem conosco mesmo, até às vezes com os nossos familiares, amigos. E tudo isso está influenciado nas vivências que estivemos na fase de criança, porque essa dor, ela fica ali no nosso emocional, bem impregnada, porque essa dor, a gente tem um entendimento de que tudo que um dia se manifesta é criado, ele se materializa, até as dores, né? E aí, quando a gente vira adulto, a gente carrega essa dor com ela. E geralmente o emocional fica lá preso na fase de criança, porque ele não consegue se desenvolver porque está na dor. Então, quando você vê um adulto
com questões, às vezes até de criancice, às vezes na birra, na pirraça, às vezes não consegue entender uma situação, quer porque quer. Então, assim, essa é a criança interior que está lá no passado, reclamando uma dor, reclamando uma vivência que não conseguiu solucionar, não conseguiu resolver. Então, o que acontece? Ter a compreensão disso é extremamente importante para facilitar as nossas relações em todas as áreas. Porque não adianta eu ficar na teimosia, às vezes na pirraça, às vezes no sofrimento, às vezes no negativismo, se eu não sei nem por onde começar a lidar com aquela situação, né, Ale? É isso aí, Maria. E é importante dizer, né, que não é o que a criança entende, mas é o que ela sente. Até porque, né, a criança, ela não tem ainda a maturidade para ter o entendimento, a consciência de algumas coisas, né? Mas sim que ela sente. E da mesma forma, os pais, eles também já foram uma criança com as suas feridas, né? E que tiveram também as suas dores, né? Então, eles já foram feridos, né? Então, às vezes não, né? Normalmente, os pais não fazem nada proposital que seja para ferir, né? Essa criança, né? Eles não têm a consciência de que estão ferindo, mas então, às vezes a criança tem ali uma sensação, um sentimento de abandono, de rejeição, quando não é assim que o pai, né, quer agir, mas é como a criança se sente, né? Então, o importante aqui também, Maria, eu acredito que é também não julgar, sabe? Não colocar a culpa no outro, né? Ah, eu sou assim porque meu pai, minha mãe, eles né, agiram comigo de determinada maneira, né? Então é importante a gente fazer, e como a gente falou, né, fazer essa viagem no tempo para poder ter o entendimento agora como adulto, né, com a maturidade, com toda a experiência vivida, né? Então, hoje, qual que é a frequência que eu estou vibrando, né? Porque tudo é sobre frequência, né? Se eu estou na dor, na tristeza, o que que eu estou alimentando em minha vida? Eu estou aprisionado na minha própria corrente de culpa, de medo, de insegurança, né? E se você não conseguir sair dessa frequência, ela acaba travando sua vida, né? E te afundando cada vez mais, te impossibilitando de atingir padrões mais elevados, padrões mais superiores, né? E te tira do fluxo da vida, né? Que a gente fala muito, né? Do Sim, sim. flow, né? Então, é, tudo depende de como você lida, né, com as suas emoções, com as suas feridas, né? E cada caso é um caso, né? Nem todo mundo tem os mesmos padrões de desequilíbrio, né? Então vai depender da experiência vivida de cada um, né? E como ela sabe lidar com tudo isso, né? Então, essa criança que ela está ainda lá no passado, sofrendo e querendo ser acolhida, ela não deixou de existir, né? Porque você é um adulto, porque você cresceu e você é um adulto, né? Ela ainda está lá. Ela continua fazendo parte de você, né? Porque nós estamos aqui neste mundo para ter essa vivência, né? Para ter essa evolução, né? Consciencial, emocional, mental e espiritual, né? Nós somos como um diamante bruto que precisa ser lapidado, né? Mas você, sobretudo, você precisa se permitir isso, né? Você precisa se permitir vivenciar essas experiências, né? Entrar na dor, né? Porque é isso que faz parte, é isso que vai fazendo esse diamante bruto ser cada vez mais polido, né? Cada vez mais brilhoso, mostrar a sua luz, né? Porque senão, ficar, se você não se permitir viver a sua sombra, ele vai ficar sempre opaco, sempre ofusco, né, ofuscado, e você não vai deixar sua luz brilhar, não é, Maria? Sim, sim. Tudo isso que você falou é muito pertinente, porque assim, tudo crescer dói, né? Crescer dói Exatamente. em todos os aspectos. Ali, tudo que é lapidado, tudo que é moldado, ele vai sofrer uma trituração, um impacto. E para a gente, nas nossas experiências, né, de criança,
é também doloroso. Imagina você lá, um serzinho pequeno, às vezes você tem até um temperamento, mas você tem que parar e ouvir o adulto a te organizar, a te orientar, a te colocar regras para você, mesmo que você tenha a sua impulsividade ou então a sua contrariedade, porque o espírito, ele não é um espiritinho pequenininho, ele tem várias experiências de várias encarnações, de várias vivências. Então, toda aquela mudança, toda aquela experiência é um ensinamento que eu preciso olhar com carinho e tentar entender aquilo. Mas quando a gente é pequenininho, a gente não tem essa consciência, esse entendimento de fazer isso acontecer de uma forma que eu possa trabalhar isso emocionalmente e psicologicamente, né? E aí vem a frase do Sigmund Freud, que toda emoção que é trabalhada em nós, né? Se eu imprimo a emoção em mim, seja na dor ou seja no amor, ela vai ficar impregnada no meu campo astral e uma determinada hora ela vai aflorar, ela vai sair. Então, geralmente isso acontece conosco na fase adulta, né? Quando a gente não está mais conseguindo lidar com aquilo, ali é o momento que aquela dor está se posicionando, mostrando para que eu olhe para aquilo, para que eu cuide daquilo, né? E às vezes isso aconteceu na fase de criança, um trauma, uma questão mal resolvida, um choro muito contido de um tema que foi muito difícil para você como criança lidar com aquilo. Tudo isso ficou lá guardadinho numa caixinha, fechadinha, porque às vezes a gente passa só um pano assim por cima e deixa lá. E aí, na fase de adulta, isso vai te trazer atropelos, vai te trazer problemas que você precisa olhar para isso, precisa tratar. E como você bem colocou, todo diamante precisa ser lapidado para ficar no brilho, para chegar na luz, né? Para chegar na lucidez, chegar na consciência, chegar no autoconhecimento de saber lidar com as minhas questões, mas caminhar com os pés firmes para que eu possa galgar a minha próxima etapa da vida, o meu próximo aprendizado, o meu sonho, enfim, ter leveza na vida, né, Alessandra? Exatamente, Maria. E de que forma, né, se entregar a tudo isso, se entregar a essa vivência, né? Porque se somos, né, é, temos a consciência de que temos um corpo mental e um corpo emocional, essa já é uma primeira etapa, né? A gente entender isso. Sim, E nem tudo que está entendido mentalmente, né, no corpo mental, de maneira consciente, ele está entendido no corpo emocional, né? Então, sim, quando a gente fala para olhar essa criança, entender as dores que ela viveu e agora, depois, né, com mais maturidade, com mais experiência, ressignificar, é justamente olhar esse corpo emocional, porque essa criança, ela tá lá ainda, ela muitas vezes ainda está em dor, ainda está em sofrimento. Então, é muito importante você alinhar, né, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, com tudo que você já conseguiu ressignificar, com o seu corpo emocional. E deixar, se for necessário, deixar essa dor, deixar esse choro fluir, que seja, que flua, chore. Se você não conseguiu chorar aquela dor, né, que você vivenciou, chore agora. Então diga para sua criança que você está aqui, né, que você vê ela, que você enxerga ela, que você está junto dela, né, que ela não precisa ter medo, que você está aqui para dar a força que ela precisa, né? Então isso faz parte, né, da tão falada cura da criança interior. Então, quando você tiver um tempo, né, não qualquer horário do seu dia, fecha os olhos, né, e fala, conversa com a sua criança interior, porque você já é o adulto, né, que cresceu, que conseguiu entender muitas coisas, mas ela não, né? Ela ainda é aquela criança que ainda não tem o entendimento, né? E que ela precisa de você para isso, né?
E é um processo de você com você mesmo. Ninguém pode fazer isso por você, né? Então, busque a sua criança interior, resgate ela, né? Que eu tenho certeza que ela está lá só esperando por isso, É né, verdade, Maria? Lê. É verdade. E só para concluir, finalizarmos, já estamos chegando no tempo, essa criança interior sua, pode ser que ela tenha vivenciado uma fase difícil, que ela não conseguiu ter um apoio de um adulto, de uma pessoa que talvez estava ali tomando conta de você, mas que talvez aquele adulto também não tinha nem condição de fazer aquilo naquele momento, porque talvez ela estava também com as dificuldades dela, né? E essa criança não teve esse entendimento, mas você agora, como adulto, pode dar a mão para ela e fazer esse trabalho, porque ela só está esperando isso, a sua atenção, o seu apoio, de você cuidar dela com carinho, porque esse é o nosso trabalho, de cuidar da nossa criança, porque essa criança, ela vive ainda em você. Ela viveu lá no passado, quando você nasceu da sua mamãe, saiu da barriguinha da mamãe, mas não é porque nós crescemos que ela deixou de existir, ela faz parte ainda. Ela está lá no passado, nós estamos no presente, vamos para o futuro. Tudo isso faz parte da nossa vivência. E tudo isso conta na nossa contabilidade de experiência aqui no planeta Terra. Nada é eliminado, tudo é vivenciado. E eu preciso arrumar, reparar tudo isso de forma harmônica para que a minha energia, a minha vibração volte para padrões mais elevados. Então, essa frequência vibratória que essa criança ficou lá atrás, a gente precisa equilibrar para o amor, para o acolhimento. Então, pense nisso. Fica aqui a dica dada, minha e da Alê. Cuide dessa criança com carinho. E, Alê, você gostaria de complementar mais alguma coisa? Importante dizer que nós já temos um vídeo lá no canal que explica muito Uhum. bem do que se trata essa criança interior, né? E hoje nós estamos trazendo uma abordagem complementar, de acordo com os nossos estudos, as nossas experiências, inclusive pessoais, né? Então eu vou deixar aqui em cima o link, a tagzinha, para você clicar e assistir também esse vídeo que é bastante importante, foi feito com bastante carinho e profissionalismo pelas nossas parceiras, tá ok? Depois corre lá assistir também. É isso aí, Maria. É só falar pro pessoal, compartilhe, comente, né? Curta o vídeo, envie para as pessoas que você acha que podem ajudar, porque esse é o objetivo do canal, né? Trazer informação, trazer consciência, né? Trazer esse incentivo para esse processo de autoconhecimento. Então, compartilha, né, essa informação que vai fazer muito bem, né, para as pessoas que podem estar precisando. É isso aí, gente. Obrigada e até o próximo. Obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada, Lê. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau. Beijo.